18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h03 em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas. Eu, Carlos Júnior, e ela, Nathalie Moraes. Oi, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você já sabe, né? Que até às 7 da noite temos um encontro marcado aqui na 100,7 com as principais notícias, todos os destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. Você confere aqui no 18 horas. Mix. É claro, nós estamos sempre contando com a sua participação, querido ouvinte, aqui no nosso programa, o 18 horas, feito inclusive só pra você. Participe 994887592, valendo a sua presença aqui no programa. Exatamente. Queremos saber de você, ouvinte, o que você pensa sobre os assuntos abordados das reportagens aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente. Tá gostando do nosso programa? Já sabe, a sua participação é no 994887592. Mix. Legal, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde. Jornalista relata terror ao tentar atendimento médico em Manaus. Wilker Barreto denuncia a gestão da saúde por organização social, ameaça recursos públicos e agrava a precarização dos serviços. Amazonas é o 8º em número de carros blindados em 2024. Senador Eduardo Braga foi indicado como relator do segundo projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. Jovem é sequestrado e morto por fazer gesto de paz e amor e confundido como apologia à facção. Agora 6h05, essas e outras notícias, hein? Fique ligado, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Você confere agora, hein? Em mais uma edição do programa 18 horas. Pra você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, nós começamos o programa de hoje, são 7h05, hein? Começamos o programa com uma pergunta que ecoa, inclusive, há anos aqui no estado do Amazonas. Até quando, veja bem, até quando a população vai sofrer com o descaso na saúde pública, Nathalie? Já são 5 anos de programa 18 horas, né, Carlão? E ao longo desses últimos anos, a gente vem mostrando, a gente relata para os nossos ouvintes toda essa situação caótica. São médicos sem receber há meses, hospitais e pronto-socorros e serviços de pronto atendimento lotados, abarrotados de pessoas ali que aguardam por atendimento, pacientes que esperam por horas e horas e muitas vezes até dias por um atendimento que muitas vezes, Carlão, infelizmente, nem chega. Esse filme de horror já virou uma rotina para quem depende do sistema público de saúde aqui no Amazonas. Olha, enquanto a população é penalizada por essa negligência constante, o governo tenta vender soluções milagrosas e até graciosas, digamos assim. Nesta semana, por exemplo, o governador Wilson Lima, ele lançou o programa Amazonas Saúde Digital. Inclusive, ele prometeu que agora a marcação de consultas e exames será feita por aplicativos de mensagens. Simples assim. Será que essa é a solução para um sistema que já está agonizando aí há um bom tempo, eu diria há décadas? A pergunta que não quer calar, Carlão, é como que um sistema que não tem médicos suficientes, que não tem estrutura, que não paga os seus profissionais, vai resolver tudo isso com um simples aplicativo. Difícil. Marcar consulta pelo WhatsApp resolve a superlotação, por exemplo, dentro dos serviços de pronto atendimento? A gente sabe, todos os SPAs aqui da nossa cidade são completamente lotados. Esse aplicativo resolve a falta de insumos nos principais hospitais da nossa cidade? Esse aplicativo resolve o abandono dos nossos pacientes? Com certeza não, né? O que não falta, inclusive, é dinheiro para festas, festivais e eventos para entreter a população e camuflar aí essa triste, essa dura realidade. Mas para pagar médicos, reformar hospitais e dar condições dignas de atendimento, aí o discurso muda, fica mais difícil, parece que não tem dinheiro, parece que a saúde continua assim sendo
o último item da lista de prioridades nesse atual governo. Situação. É complicado, viu, Carlão? Isso porque é retrato desse caos, né? E tá na rotina de quem precisa dos serviços diariamente. Somos eu, você, os nossos familiares, os nossos ouvintes, pessoas que estão ali diariamente em busca de um atendimento digno, e esse atendimento não chega, a gente sabe disso. Na última segunda-feira, inclusive, centenas de pessoas com sintomas virais foram ao SPA do Coroado em busca de socorro. Esperaram mais de 4 horas e para passar ali por uma simples triagem. A gente está falando de um atendimento simples, a gente está num período de inverno amazônico, onde a gente acaba tendo aí essa alta de casos de síndrome respiratória, de sintomas gripais, e as pessoas acabaram desistindo porque elas sequer passaram pelo serviço de triagem. Você consegue imaginar, Carlão, um caos instalado ali naquele local? Não foram, inclusive, atendidos, né? Entre essas pessoas estava a jornalista Suelen Freitas, nossa colega que enfrentou essa saga e denunciou, é claro, o descaso. Ela não ia deixar isso passar batido. Ela esperou horas e quando finalmente foi atendida, o que recebeu foi um atendimento frio, sem exames, sem investigação do seu estado de saúde. Apenas uma receita e um encaminhamento genérico, certo? Então, quantos outros pacientes passaram por isso naquela noite que Suelen Freitas esteve lá? E esse problema não é somente nos atendimentos emergenciais, não. O CISREG, por exemplo, que é o Sistema de Regulação de Consultas e Exames, tem pacientes esperando há mais de 1 ano para conseguir aí um simples procedimento. A gente fala aí, tem pessoas que aguardam meses e meses para fazer um exame de sangue simples. A dona Ivana dos Santos de Freitas, de 68 anos, ela espera por uma cirurgia de catarata. Já o seu Sebastião de Almeida de Freitas, de 68 anos, está na mesma situação. Até quando essas pessoas vão precisar esperar? Até quando elas vão sofrer com essa situação? Esse problema só vai ser resolvido quando elas perderem completamente a visão? Olha só, anos de descaso, hein? Essa é a situação. Entra governo e sai governo, a história se repete constantemente. E agora querem fazer aí a população acreditar que um aplicativo de mensagem vai resolver um problema estrutural de décadas. E a grande questão continua. Quando que é que isso vai mudar de fato? A população aqui do Amazonas não aguenta mais ser tratada como número. A gente não aguenta mais viver, né, Carlão? Conviver com promessas vazias, com promessas, com falsas ilusões, né? São situações ilusórias que são criadas e aí a população se alimenta com aquilo. E agora vai ter um aplicativo ali na palma da mão onde tudo vai ser resolvido, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Por isso, hoje aqui no 18 horas, nós vamos debater esse caos e cobrar soluções reais ao governo do Amazonas, porque a saúde não pode ser um luxo, tem que ser um direito de todos nós. Mix. Entrevista do dia. Agora são 6h11 e nós vamos sim continuar falando da crise na saúde pública na entrevista do dia. E hoje nós vamos entrevistar, já está aqui em nossos estúdios, o deputado estadual Ilker Barreto, a qual eu dou boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos os ouvintes da Mix. Olha, deputado, nós voltamos a denunciar o descaso agora em relação aos CAICs. Deputado, temos 6 CAICs que atendem crianças e adolescentes que estão fechados. O senhor saberia nos dizer o porquê? O que está acontecendo com os CAICs? Olha, é importante essa pergunta, Carlão, porque hoje você vai entender o porquê que o Joãozinho, o pronto-socorro da criança da Zona Sul, o pronto-socorro da Compensa, estão abarrotados de pacientes, crianças, ainda mais nas épocas de doenças respiratórias. Sim. Esses CAIC entraram em reforma em 2022. Muitos deles já foram entregues, reformados há mais de 1 ano. E até agora não estão funcionando. Para você ter uma ideia dos números, se vocês forem no portal da SES, da Secretaria de Estado da Saúde, vou dar aqui um exemplo de um CAIC lá do Zumbi que eu fui visitar hoje, que é do Zumbi 2. É o Edson, me fugiu aqui o nome, tu tem aí, Carlão, do Zumbi 2. Só nesta unidade, até 2022, 60 mil pessoas, crianças e adolescentes, foram atendidas. E imagina, Carlão e Nata, você ter uma unidade, um CAIC, fechado há mais de 1 ano. Ele foi entregue
em janeiro de 2024 a reforma. Sim. Nós já estamos em 2025, certo? O Edson Mello está aqui. Nós já estamos em 2025 e eu estive lá hoje e não está funcionando. Sabe o que acontece? Dá um pulinho lá no SPA da colônia. Vai ver lá as mamães passando de 3 a 4 horas para ser atendida. Passar para uma triagem, né? Não, um absurdo. Como é que pode hoje um Amazonas que não construiu um só CAIC, um só SPA, pode se dar o luxo de ter metade dos CAICs fechados e o que é pior, gente, já reformados, só precisando colocar para funcionar. Isso é criminoso. Eu não sou médico, mas eu sou pai. Quando nossos filhos começam a gripar, se não passar por um pediatra, eles podem evoluir para uma pneumonia, certo? O CAIC é para isso. O CAIC tem psicólogo, tem pediatra, tem dentista, tem serviço social, tem entrega de medicamentos. Se nós somarmos os 6 CAICs parados, nós deixamos de atender para mais de 300 mil pessoas só ano passado. E isso é criminoso. 7 milhões e meio já investidos de um estado que fechou 2024 com a maior receita da história. Os números da saúde de 2024 foram de 5,4 bilhões de reais gastos e nós estamos no fundo do poço. Qualquer unidade hospitalar hoje está desassistida de material, médicos em atrasos, maqueiros em atrasos, vigilantes em atrasos. Para onde está indo o dinheiro do Amazonas? Essa é a pergunta que a secretária não me responde. E agora querem trazer organizações sociais de outros estados que respondem a desvio de recursos. E nós temos agora essa OS Agir com uma sentença lá em Goiás por suspeito de faturamento de mais de 600 milhões. Era exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer agora, deputado. Ontem, né, a Organização Social de Saúde Agir, que está na gestão do 28 de agosto e da maternidade Dona Lindu, teve a contratação suspensa pela Justiça de Goiás por indícios de ilegalidade na contratação. Mas é que no Amazonas continua atuando. E que é mais grave, eu quero aqui mais uma vez pedir aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, que se nós não frearmos agora no início, nós vamos estar testemunhando em pouco tempo o maior escândalo de corrupção da história do Amazonas. Lembrando que agora, poucos dias atrás, a Controladoria Geral da União fez uma operação em Goiás com uma outra OS, acusando desvio de 900 milhões de reais. Não esqueçamos que essa OS positiva que foi para Lábrea recebeu 28 milhões de reais em menos de um ano. O serviço não foi prestado porque nós temos reportagem de a população tocando fogo, médicos em atraso, falta de equipamentos, falta de materiais. O hospital voltou de novo para a prefeitura. E para onde foram 28 milhões de reais de serviço? Que é essa pergunta que eu estou fazendo, que encaminhei hoje para a secretária de saúde e para a Positiva, que eles me comprovem a prestação de serviço. E eu quero saber quem atestou esse serviço, porque eu posso dizer, o dinheiro saiu do povo, mas o serviço não foi prestado. Eu quero até pedir do povo de Lábrea que responda por mim, que vocês são usuários do sistema lá, se nesse período da OS positiva em Lábrea, o serviço foi prestado a contento a um preço de 28 milhões de reais. O que me preocupa hoje, Nathalie, se você for no site da Agir, não tem uma informação sobre os gastos com 28 de agosto. Eu estou com requerimento passando de 30 dias e a secretária de saúde não me manda um documento. Hoje, eu liguei para o controlador geral do estado e falei para ele, eu estou com base na lei de acesso à informação. Isso é uma lei federal, isso é dinheiro público. Se a controladoria em 10 dias não me informar, sim, eu vou entrar no Ministério Público pedindo as sanções penais e cíveis contra aqueles que estão negando informações. Se um deputado estadual não consegue fiscalizar, imagine o povo. É por isso que eu sou cético em relação ao OS, porque eles não têm coragem. A secretária esteve dia 5 de novembro na Assembleia Legislativa
na reunião da Comissão de Saúde, prometeu voltar com os números e até hoje tomou Doril. Sim. Foi fazer um workshop na Assembleia Legislativa que ninguém pôde perguntar nada. Essa caixa preta em torno da OS é que me preocupa. Eu vou fazer aqui uma denúncia aqui ao vivo. Tenho informações que a Central de Medicamento continua fornecendo medicamento por 28 de agosto. E eu quero mandar um recado pro diretor. A corda da SEMA só arrebenta do lado mais fraco. Tem informações também que o Laboratório Reunido está dentro do 28 de agosto. E quero informar a OS e às demais unidades que eu já consegui as 3 assinaturas para voltar a fiscalizar os hospitais. Quem assinou foi o deputado Pérez e a deputada Maiara. Dos 5 membros da comissão, 3 já assinaram, então nós temos maioria para qualquer deputado da Comissão de Saúde fazer as visitas, porque eu vou... Isso é um ganho muito grande para a população, né, deputado? Afinal de contas, desde que a AGI passou a atuar nessas unidades, a gente recebeu inúmeras denúncias, por exemplo, sobre a redução no número de especialistas, sobre a redução no número de médicos atuando dentro dessas unidades. Por exemplo, dentro do 28 de agosto, a gente chegou a receber inúmeras denúncias de pessoas que chegavam ali e não conseguiam nenhum tipo de atendimento porque não tinham especialistas para fazerem aquele trabalho. O último relatório do Conselho Regional de Medicina de dezembro atesta que profissionais recém-formados estavam trabalhando. Ora, ele é médico, tem CRM, mas eu não entregaria a vida do meu filho para um recém-formado. Ainda mais no hospital porta aberta, pronto-socorro. Ali, 1 minuto é a diferença entre a vida e a morte. Que ele vai ser um bom médico no futuro, eu até acredito. Mas quem sai recentemente da faculdade, e segundo os dados do próprio relatório do Conselho Regional de Medicina, os médicos formaram em dezembro. Sim. E nós estamos em janeiro, tem 1 mês de profissão. Dentro do 28, maior hospital porta aberta. Então, eu quero fazer aqui um alerta, porque eu também tenho denúncias, relatos, que no momento do procedimento dentro do 28, quem entubou foi o fisioterapeuta, porque o médico não tinha experiência. Eu tenho relatos comprovados de óbito, já encaminhei tudo isso para o Ministério Público. Dia e hora e quem perdeu a vida. O negócio é sério. O que está acontecendo hoje com o Estado do Amazonas, gente, eu não quero ter que voltar aqui daqui a algum tempo e dizer, poxa, eu avisei, mas o dinheiro que foi gasto, quem é que vai devolver os 900 milhões de reais para o povo de Goiás? Deputado, e as medidas que devem ser adotadas? O senhor falou aí que é urgente, é perigoso e realmente é. Nós temos que garantir essa segurança dos pacientes e, é claro, a qualidade de atendimento nas UTIs. Com essa mão de obra aí desqualificada, o que fazer? Olha, quais são as medidas que eu posso tomar como deputado estadual? Sim. Voltar a fiscalizar, porque aí você indo em loco, você vê realmente que o que aparece no comercial é diferente da realidade. Pedir para a população, não precisa se identificar, manda para o meu privado, manda para a rede social, certo? Imagens lá de dentro. Eu encaminhei novamente o expediente, porque como é que eu posso... O governador fez uma coletiva dizendo que os números do 28 de agosto são maravilhosos. Eu pergunto para qualquer um que está me escutando, quem é que tem esses números? Sim. Como é que eu posso confrontar resultados se eu não consigo ter, e se duvidar, eu vou ter que entrar na justiça para ter acesso ao volume de trabalho? O que eu vou pedir na hora das fiscalizações é que você que está dentro do 28 de agosto tenha coragem. Eu estou aqui há mais, porque o governador falou que com 7 dias todo mundo era operado. O senhor tem recebido denúncias? E muitas, Carlão, muitas. Quais são as mais graves aí que o senhor tem? O senhor já falou uma, inclusive. Que piorou o sistema. E outra coisa, é só pegar os números do Platão Araújo e João Lúcio. Sim. Triplicou lá. Eu já oficializei aos hospitais que eu vou fazer um comparativo de setembro de 2024 até a presente data com o período de 2023. Eu não tenho dúvida, Carlão, sim, que o atendimento no João Lúcio aumentou exponencialmente, porque o 28 de agosto passou a atender menos. Isso vai ser comprovado com os números. O problema é que eu não consigo ter acesso, certo? Eu estou apelando aqui para os órgãos de controle, estou ligando para controlador geral, porque uma secretária de Estado não responde aos requerimentos. Senão ninguém tem acesso à informação. Sim. A AGI,
Eu até botei, tá no meu site, tá no meu Instagram, eu mostrei hoje na Assembleia, eu entrando no site da AGI, clicando lá no Centro Hospitalar Sul, lá Manaus, não tem uma informação financeira. Eles já estão indo para a terceira parcela de 31 milhões. Não esqueçamos, só esse contrato com Dona Lindu, não esqueçamos Dona Lindu, que lá é pronto-socorro e maternidade. O negócio é muito sério, gente. Não é brincadeira o que estão fazendo com a saúde do Amazonas. Estão deixando colapsar o João Lúcio, estão deixando colapsar o Platão, estão deixando colapsar as outras unidades para poder justificar eles migrarem. Agora, quem é que está deixando colapsar? Não é a gestão do governo? Quem é o responsável? Quando eu vejo os meus colegas deputados, nós temos que melhorar, mas vocês que pioraram. Foi o governo que errou. É falta de gestão. Não é ninguém de Goiás, certo? Com esses históricos de corrupção, porque se qualquer um de nós digitarmos no Google OS, Organização Social de Saúde e Corrupção, vai ter uma enxurrada de matérias Brasil afora. Será que é isso que nós queremos para o Amazonas? E eles não vão fazer diferente aqui só porque estão no Amazonas, não é isso? Eles vão continuar com o padrão deles, não é isso, deputado? É o que se espera, né? Olha, pelo que aconteceu em Lábrea, em menos de um ano nós perdemos 28 milhões de reais. Pois é. Lembrando, o contrato da OS com 28 Lindu é 2 bilhões de reais, gente. Imagine se eles avançarem pro Platão Araújo, pro João Lúcio. Nós estamos falando aí de uma bagatela de 5 a 6 bilhões de reais. E nós vamos assistir de camarote o Amazonas ser o segundo Goiás? Não dá, né, deputado? Mas na última segunda-feira, durante uma entrevista coletiva, foi montado um super evento por parte do governo do Amazonas para vender aí um programa intitulado como Amazonas Saúde Digital. O governador foi muito claro em afirmar que todos os problemas seriam resolvidos ali na palma da mão do amazonense. Aquela fila do CISREG não existiria mais, que os exames seriam realizados ali num prazo mínimo, que aquela espera de meses e meses seria acabada. O que o senhor acha de tudo isso, deputado? Um simples aplicativo realmente pode resolver essa situação tão grave, esse colapso na saúde do Amazonas? Olha, eu não acredito em software se não tiver produtividade. Como é que eu vou fazer andar uma fila de cirurgias ortopédicas se não tem material? Como é que eu vou fazer andar uma fila de exames, certo? Se nós temos aí unidades como CAICs parados, porque nesse CIRREG também tem criança e adolescente. Então, o problema, e detalhe, eu tenho informações que esse software é do governo federal, tá? Sim, ainda tem um problema da internet local também, né? Aí eu vou aproveitar aqui a audiência do Mix, o que eu iria falar amanhã, tá? Eu vou antecipar aqui. Sim. Vocês estão sabendo que a Secretaria fez uma dispensa de licitação para fazer aqui, como é que se diz, telemedicina na ordem de vou pegar o valor mais exato, é do Piauí, tá? 196 milhões de reais. Sim. Aí eu pergunto, caramba, não é só botar uma Starlink e o médico do outro lado? Sim. Por que eu tenho que fazer uma licitação, uma dispensa de 198 milhões de reais? Não tem nenhum contrato, eu não consigo ter acesso ao objeto do que é isso. Não tem nada publicado, isso aqui tá aqui, ó. E assim vai a saúde do Amazonas. 28 milhões aqui, 100 e poucos milhões ali. Por isso que a conta não fecha. Se a corrupção não for enfrentada, vai continuar morrendo gente. Tu quer ver uma cena de guerra hoje? Vai no Platão Araújo, no João Lúcio. Como é que pode o 28 de agosto, que sempre foi abarrotado, virar um sírio-libanês da noite pro dia? Por que o Delfina não é porta aberta? O governo Wilson Lima vai pro 7º ano, não construiu uma unidade hospitalar. E para piorar, o pouco que a gente tinha, que são os CAIC, ainda estão fechados. Então, isso aqui é uma panela de pressão, só que nós estamos falando de vidas. Com certeza. Certo? Não é fácil, gente. Pessoas que estão na fila da cardiopatia, pessoas que estão precisando de ortopedia, mamães que estão precisando, nesse exato momento, enfrentando filas insuportáveis, porque o seu filho era para estar passando por um pediatra num CAIC que está pago com o dinheiro dela. Sim. O CAIC está reformado
Só que a secretária de saúde e o governador não enxergaram, certo, que 6 unidades estão prontas sem funcionar. Bom, estamos conversando com o deputado estadual Wilker Barreto e já estamos finalizando, inclusive, a nossa entrevista. Eu gostaria, deputado, das suas considerações finais aí, dando uma geral nessa questão da saúde, o que o senhor mais achar interessante. Olha, eu procuro pautar, Carlão, meu mandato nos problemas macro. Certo, eu não posso assistir de camarote contratos de 2 bilhões, 190 milhões, 28 milhões. Então, quero deixar meu mandato à disposição. Você que queira fazer uma denúncia, não quer se identificar, vai no meu privado, certo? A minha equipe entra em contato com você. Nós temos prerrogativa da imunidade de não revelar a fonte. Mas quando você briga só, você precisa de toda a ajuda para enfrentar o governo. Sem dúvida. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos a sua presença. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto. Obrigado e boa noite. Agora 6h28. 18 horas. Esse era o melhor mix do Brasil e nós vamos falar agora de segurança pública aqui no 18 horas. Olha só, um homem invadiu uma casa, faz adolescente refém e foi morto pela polícia no centro de Manaus. Exatamente, Carlão. Esse caso parou a nossa capital, parou a nossa cidade na manhã de hoje. Muita gente ficou assustada, afinal de contas, a gente não está acostumado, ou quer dizer, não estava tão acostumado a ver esse tipo de coisa por aqui, e muitas especulações começaram a circular nas redes sociais. Isso porque aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Um homem não identificado foi morto por policiais depois que ele invadiu uma casa e fez um jovem como refém quando ele se preparava para ir para a escola. Quem tem mais detalhes para a gente sobre esse caso é o repórter André Meireles, com quem a gente conversa agora aqui ao vivo. Muito boa noite para você, André. Esse caso gerou uma certa mobilização, uma mobilização muito grande, né, André? Ali no centro de Manaus, o trânsito ficou parado, diversos policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros foram pro local, porque esse homem estava em fuga, invadiu uma residência e acabou morrendo ali dentro, é isso? Exatamente, Nathalie. Inclusive, a situação ali deixou os moradores do local bastante abalados e também assustados com isso que aconteceu. Boa noite para você, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 FM, também nas redes sociais. A gente está falando dessa situação que aconteceu aí bem no comecinho da manhã, uma família aí que viveu momentos de terror no centro de Manaus, quando esse homem ele estava armado, né, com um pedaço ali de madeira, invadiu a casa e também fez a adolescente de refém, né? O ataque ele aconteceu por volta de 5 da manhã, como você falou aí, Nathalie, né? Quando esse invasor, ele, segundo então essas informações relatadas pelos moradores, ele estava bastante, inclusive, alterado. Ele invadiu a casa, inclusive quem mora ali no local ainda estava dormindo quando tudo isso aconteceu. Na casa que vivem 5 pessoas, estavam ali no térreo e outras 3 no primeiro andar, exatamente nesse local onde a jovem ela foi abordada por esse criminoso. E aí os gritos dela de socorro acabou até mesmo aí, né, acordando o pai da adolescente, que ele rapidamente ali reagiu e enfrentou ali o agressor para salvar a filha. Inclusive uma testemunha, que é a cunhada do pai da vítima, disse que um homem entrou ali rapidamente, deixou essa situação aí, deixou todo mundo apavorado, né? Essa violência, ela, né, fez com que o pessoal ali imediatamente pedisse ajuda, gritasse também. O invasor, ele o tempo todo estava ali ameaçando de matar a adolescente, inclusive até mesmo caso o pai se aproximasse. O pai, né, vendo aquela situação, então entrou em desespero, tentava o tempo todo negociar ali, mas sem sucesso. Então ele realmente resolveu então lutar, né? E foi uma luta intensa, né? E assim até a chegada da polícia, que foi aí acionada pelos próprios familiares. Os policiais chegaram ali no local e continuou esse confronto. Ali o suspeito, ele chutou inclusive um dos agentes que estavam ali no local e tentou inclusive pegar a arma desse policial. Aí, diante dessa ameaça, de tudo que aconteceu, a polícia disparou contra ele, porque ele reagiu ali, tentou fazer tudo isso, pegar a arma, e acabou sendo atingido. Esse tiro que foi disparado ali para que ele pudesse se afastar acabou atingindo o coração, que fez que ele ficasse gravemente ferido, né? Ele tentou escapar pelo telhado, mas caiu ali na área de serviço e morreu no local. O corpo do homem ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e também
fez todos os procedimentos cabíveis ali pelo local. A família, né, inclusive, deu depoimento, falou que estava bastante traumatizada, né, teve que fazer também um boletim de ocorrência, e esse caso aí também vai estar sob investigação da polícia para apurar aí a circunstância, né, da situação, por que isso aconteceu, né, um lugar também que tinha uma certa segurança, teve aí o local ali invadido, né. Essa é uma tragédia realmente que deixou ali os moradores do local bastante atingido aí também, falando, né, Nathalie Carlão, sobre essa falta de segurança aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas. Nathalie Carlão. Valeu, André. Agora são 6h33. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. E agora nós vamos falar de política local, política amazonense. Ok, Cíntia Blink chegou, Cíntia Blink tá na área. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Opa. boa noite, Carlão, boa noite, Nathalie, boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Tava ali aproveitando a presença do deputado Wilker Barreto pra entender uns números, mas cheguei por aqui, tô aqui. Não estava te vendo aí, fiquei preocupado. Então, olha só, Cíntia, o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, ele disse que os deputados iam trabalhar. Agora eu te pergunto, a sessão de hoje como foi? Trabalharam? Como foi a sessão de hoje? Olha, deu 11 horas, já tava todo mundo liberado, viu? Então, trabalharam o quê? 11, 1 hora, 2? Começou ali 9h30, 10h30, 1 hora de sessão, arredondando, foi o que rolou hoje, e não teve ordem do dia. A ordem do dia é quando tem votação. No meu entendimento, o principal momento de um parlamentar, já que fiscalização não é todo mundo que comete, né? Sim. Então, tivemos uma sessão mais curta, não, porque já teve sessão de minutos, né? De 10 minutos. Sim. Normalmente, quinta-feira é assim. Mas foi... Amanhã eles vão? Amanhã é pra ir. Se eles vão, eu não boto minha mão no fogo por deputado nenhum, né? Ainda não tá valendo aquele 2x5, né? Então, o que aconteceu? Ele subiu a tribuna, né, Roberto Cidade, pra dizer o seguinte: olha só, quem tá falando que vamos ficar na quarta e coisa e tal, os biscoiteiros, a gente falou disso ontem, sim, né? E não é verdade. Os dias vão mudar, mas de acordo com a nossa decisão da mesa diretora, e a gente pode até trabalhar mais do que 3 dias. Realmente, no texto não fala assim que eles vão ficar lá terça e quarta pela manhã e quarta pela tarde. Mas o texto fala que eles podem alterar para os melhores dias, que eles entenderem que são os melhores dias. E os deputados estavam falando, né, nas entrevistas, que ficaria, então, na terça e quarta de manhã e quarta de tarde. Ainda que não esteja no texto, foi o que foi acordado, que foi dito justamente pelos parlamentares. Então, todo mundo entendeu isso. O fato é que essa história, claro, pegou mal pra caramba, né? Muita gente falou mal. O vereador Rodrigo Guedes foi à frente da Assembleia e falou sobre isso, né, que é vereador, mas falou que era imoral e coisa e tal. Resultado, temos cidade indo pra tribuna, né, pra falar, olha só, não é nada disso aí não, vamos trabalhar até mais vezes. E quinta-feira teremos sessão. Sim. E teve, isso ele falou na terça, na quarta teve sessão, mas nesse processo de mais ou menos 1 hora de trabalho. E agora na quinta, eu imagino que na quinta teremos ordem do dia, que é votação, porque não teve hoje. Então a quinta, ela passa a ser um dia útil mesmo, né, para os deputados, porque eles não estavam tratando, a maior parte deles, e não é uma coisa de agora. Há tempos tem brigas dentro do plenário porque tem falta de quórum. E aí não tem nem como começar a sessão de quinta-feira porque não tem gente. Então essa mudança seria até uma forma de oficializar aquilo que já acontecia na prática. Blink, e o senador Eduardo Braga foi indicado mais uma vez como relator aí do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, é isso mesmo? Ganho para o Amazonas? É isso, foi praticamente a primeira coisa que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, fez. Ele entende que o senador Eduardo Braga, ele domina essa legislação, então a contribuição que ele tem para dar é muito grande, assim como ele já fez, e ele deve continuar nessa posição.
o segundo projeto, né? É porque ele retorna, né? Isso. Eu não preciso nem dizer o quanto para o Amazonas isso é um alívio ter o projeto da reforma tributária passando aí nas mãos do senador Eduardo Braga. Então, dessa vez, retorna para as mãos dele e a gente, claro, eu acho que nunca é possível dizer assim que vamos baixar a guarda, tá tudo bem, tá na mão do senador. Eu acho que é um sinal positivo demais, mas não vamos não ficar atento, porque quando o assunto é reforma, que atinge diretamente a Zona Franca, que é o nosso principal modelo de negócio, de economia, é importante sim que a gente acompanhe de perto. Mas é bom saber que está nas mãos da relatoria do senador Eduardo Braga. Beleza. Falando em projeto, Blink, tem aquele também que a prefeitura pede autorização para emprestar 2 bilhões de reais. Inclusive atrasou esse projeto, é isso, Blink? Como é que está essa situação? O prefeito Davi Almeida disse que chegaria a casa essa semana. E o líder do prefeito, o vereador Eduardo Alfaia, a quem todos chamam de Dudu Alfaia, ele também falou que chegaria essa semana, mas hoje ele chegou com novidade, falou com o secretário de Finanças e disse pra gente que não vai mais chegar essa semana, mas sim depois do Carnaval apenas, que é quando começa o ano, não é isso? Sim, então é quando vai chegar a mensagem. Ele disse que eles ainda estão fazendo estudos finais sobre esse pedido de empréstimo e eles vão solicitar apenas depois do Carnaval. Então, quando chega a mensagem, a gente pode entender melhor para onde vai exatamente o dinheiro. Eles adiantaram que é para pagar dívida e para investimentos em infraestrutura, mas a gente não sabe exatamente quanto disso vai para dívida, quanto disso vai para infraestrutura, que infra é essa que a gente está falando. Então, esses detalhes vão vir nesse texto. E esse texto chega, então, depois do Carnaval, e assim que chegar, estarei lá de olho para trazer tudo para você. Boa. Blink, conta pra gente mais um capítulo da novela do município de Coari. Afinal de contas, animado, o Adail Pinheiro pode perder o mandato por conta de uma decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral? Conta tudo pra gente. Pode sim, mas tudo é uma questão de data. Essa mesma discussão aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas. Aqui no Amazonas, teve juiz que entendeu que ele estava inelegível. Por quê? O Adail, ele respondeu sobre improbidade administrativa e foi condenado por isso. Só que tem magistrado que entende que em 2015 passou a contar o prazo. Por quê? Porque foi quando era até 2015 que ele podia entregar um recurso. Só que foi transitado em julgado em 2019. Esse tempo parece nada, mas faz toda a diferença do mundo. Por quê? Para quem entende que 2015 foi a data limite, ele já poderia disputar em 2024. Agora, para quem entende que 2019 é quando tem que começar a contar, aí nesse caso ele não podia concorrer, então ele não pode ser prefeito como ele atualmente porque ele não poderia nem concorrer, ele estava inelegível. E agora o assunto foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Como você falou, Nath, existe a possibilidade sim dele perder o mandato por conta dessa posição aí de estar inelegível. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, ele emitiu um parecer favorável à cassação. Ele entende que o Adail não poderia participar dessa eleição. Claro, esse foi o entendimento do relator, né, do caso, mas a gente tem que esperar que o Tribunal Superior Eleitoral faça toda a votação que é necessário fazer para entender o que vai rolar. Mas que a Adail está com risco aí de sair da cadeira de prefeito, está sim. Beleza. É isso, trago mais informação para você amanhã. Valeu, Blink. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção que agora nós vamos dar uma informação para você que está no trânsito, uma informação importante aí sobre as principais vias do trânsito aqui na nossa capital com o André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para quem está nos acompanhando mais uma vez. A gente tem informações, inclusive, para quem está nos acompanhando aqui através das redes sociais, as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, que mostra 4 pontos de Manaus. A gente já consegue ver aqui, para quem está nos acompanhando no YouTube, a Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã. Tem trânsito livre e com excelente fluidez. Já nessas outras áreas aqui, o trânsito está bastante concorrido, Carlão, ali na zona centro-sul de Manaus, na Avenida de Alma Batista, com
com a Rua Pará. E também na Humberto Calderaro com a Rua Teresina, trânsito ele está aí fluindo, mas tem muitos veículos pela via. E na Zona Leste a gente vai ali, né? Mostrar aqui para quem está nos acompanhando no YouTube e você que está nos ouvindo nesse momento. O trânsito já acalmou mais aqui pela Cosme Ferreira, próximo à Feira do Coroado, né? Por lá tem muitos veículos também ali e também está chovendo em todos esses pontos. Eu acredito que em toda Manaus, Carlão, deva estar chovendo aqui. Valeu, André. Agora 6h43, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos conferir, hein? Vamos saber um pouco mais aí sobre a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Tivemos uma quarta-feira nublada em Manaus, com alguns pontos de chuva leve pela cidade. E para hoje à noite, ainda vamos ter um clima chuvoso, embora com pouca intensidade de chuva. E amanhã, 20 de fevereiro, quinta-feira, a previsão é dia de sol com alta probabilidade de chuvas esparsas pela cidade, com temperaturas entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai estar alta, variando em torno de 73% a 97%. E agora, uma informação importante. O Instituto Nacional de Meteorologia está alertando a população que a capital Manaus está entre os 42 municípios do Amazonas que estão em alerta laranja de chuvas intensas, com potencial risco de alagamentos nas próximas 24 horas. A recomendação é que a população não se abrigue embaixo de árvores e evite áreas de risco. 18 horas. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 93 centímetros acima do nível do mar. Desde que começou a encher, o Rio Negro já subiu 10 metros e 23 centímetros. 18 horas. A greve na Receita Federal, está impactando gravemente a operação das indústrias do Polo Industrial de Manaus, de acordo com o Centro das Indústrias aqui do Amazonas. O desembaraço de mercadorias e também a operação das indústrias do Polo Industrial de Manaus estão no centro do impasse entre os auditores fiscais e o governo federal. E essa greve que endureceu aí essa semana não tem prazo para terminar, Carlão, infelizmente. Os detalhes nós vamos conferir agora com o Odineia Araújo. Odineia, conta para os nossos ouvintes de que forma a produção na Zona Franca de Manaus pode ser prejudicada com a greve dos servidores da Receita. Bom, a greve dos auditores fiscais da Receita Federal já está afetando o funcionamento das indústrias no Polo Industrial de Manaus, viu? Isso de acordo com o CIEAM, que é o Centro das Indústrias do Amazonas. A paralisação está prejudicando a economia, a competitividade das indústrias e a criação de empregos aqui no Amazonas. Pesado, né? Isso porque as mercadorias que chegam aqui no estado estão levando muito tempo para serem despachadas. Aí, sem matéria-prima, as indústrias param a produção e o comércio não tem como repor seus estoques. A situação é considerada grave, viu? Por isso, o CIEAM, junto com outras entidades que representam as indústrias instaladas aqui na Zona Franca de Manaus, como a Eletros, dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos, a FIEAM, que é a Federação das Indústrias instaladas no Amazonas, e a CDL, que representa os lojistas de Manaus, enviaram ofício ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil e ao Ministério da Gestão e Inovação, pedindo ações urgentes para garantir que a liberação das mercadorias volte ao normal. Nós conversamos com o presidente do CIEAM, Lúcio Flávio Moraes de Oliveira, e ele contou que esteve em Brasília juntamente com representantes das entidades das indústrias locais para uma reunião com representantes do Sindifisco, que é o sindicato que representa os servidores, e representantes da própria Receita Federal. Vamos ouvir. Nós sabemos da gravidade da situação. No final de janeiro, nós estivemos reunidos com o Sindifisco e no início deste mês eu estive presente em Brasília, onde participei de uma reunião com o deputado Sidney Leite, acompanhado do presidente da Eletros, Jorge Júnior. O interesse da entidade é buscar uma solução
uma solução. Nós não questionamos o direito de reivindicação salarial dos auditores. O que buscamos é que o governo federal e os auditores encontrem uma solução para que a paralisação não comprometa mais do que tem comprometido a economia, a competitividade do setor industrial e da geração de emprego no Amazonas. A situação piorou porque essa semana os servidores iniciaram um protesto chamado Desembaraço Zero, que vai durar 15 dias. Para você entender melhor toda essa situação, os auditores fiscais da Receita Federal pressionam o governo Lula para obter 9% de reajuste salarial e aumento de 43,6% no auxílio alimentação. Essas negociações elas começaram no governo Dilma, antes do impeachment dela em 2016, e ficou parado por 6 anos sem nenhum acordo durante todo o governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Com a pressão dos servidores ao suspender a liberação das mercadorias, produtos como eletrônicos, roupas e carros podem sofrer atrasos para serem entregues. E a falta desses produtos pode afetar o mercado, causando falta de itens nas lojas e até aumento de preços. O presidente do Sindifisco no Amazonas, Marcos Souza Neto, com quem a gente conversou também, ressalta que 70% do efetivo da Receita Federal aqui no estado está com a operação padrão nos superterminais, no Porto Chibatão, na Alfândega do Porto e no aeroporto de Manaus. Na operação padrão, a vistoria em todas as cargas que chegam de importação tem sido muito criteriosa. Conversamos com Marcos Souza Neto e ele ressaltou que a paralisação é por tempo indeterminado. Vamos ouvir. Inclusive, na próxima semana, estamos planejando, programando um dia de indignação dos delegados, dos titulares da delegacia e da alfândega, como forma de repúdio ao tratamento desigual que o governo federal tem tido com a Receita Federal, excluindo as carreiras da Receita Federal do reajuste anual de reposição inflacionária. Então não podemos admitir que o órgão que cuida e controla da arrecadação e da fiscalização federal seja o único órgão que não recebeu a reposição da inflação no ano de 2024. O presidente do sindicato que representa os auditores fiscais do Amazonas, Marcos Souza Neto, também não descarta que as indústrias e o comércio de Manaus sejam prejudicados com a falta de mercadorias. Como consequências, nós podemos ter desabastecimento do comércio, nós podemos ter linhas de produção paradas no distrito industrial, nós podemos ter, inclusive, reflexos na economia e no emprego. Então, não é nosso interesse que essas coisas aconteçam. Os medicamentos e cargas vivas estão sendo liberados normalmente na alfândega. A greve, de acordo com o Comando Nacional de Mobilização, já causou o atraso de quase 100 mil processos e um prejuízo de cerca de 3 bilhões e meio de reais devido aos custos extras de transporte. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h50. Você no melhor Mix do Brasil. E olhem, um crime brutal e marcado pela crueldade e estupidez chocou a zona leste de Manaus. Um jovem de 20 anos foi sequestrado e assassinado após fazer um gesto com as mãos. Um simples gesto com as mãos nas redes sociais foi interpretado como referência a uma facção criminosa. E a Nathalie, você tem mais detalhes sobre esse crime aí, cruel e estúpido, né? Olha, Carlão, eu não sei nem quais adjetivos que a gente pode usar. O que pra mim, anteriormente, né? Antigamente, todo mundo tirava uma foto fazendo aquele sinalzinho de paz e amor. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes agora estão pegando aí essa referência. Quando você coloca ali os 2 dedinhos pra cima, você não pode mais tirar a foto dessa forma. Esse sequestro que aconteceu há pelo menos 2 meses, e só agora a polícia conseguiu localizar os restos mortais da vítima. Para a polícia, segundo as investigações, não restam dúvidas. Esse jovem, identificado como Kaique Renner Marques Ferreira, de 20 anos, foi torturado e morto por ter feito um sinal de uma facção criminosa
aqui em Manaus, segundo a afirmação do delegado adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres. Esse jovem, Carlão, ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Ele foi sequestrado no último dia 3 de dezembro de 2024 na comunidade Valparaíso, lá na zona leste aqui da nossa capital. A mandante desse homicídio, desse crime brutal, foi a Fabiana Souza dos Santos, de 29 anos. Ela, que era líder comunitária lá da comunidade do Valparaíso, foi ela quem ordenou que, junto o Miqueias Mandrique de Souza Alves da Silva, de 25 anos, ambos foram presos, Carlão, na tarde dessa terça-feira. E aí, no momento em que eles foram presos, eles contaram tudo para a polícia, levaram os policiais da Delegacia Civil especializada em homicídios e sequestros até uma área de mata da reserva Adolfo Duque, e lá no local a Polícia Civil pôde encontrar a ossada desse jovem de 20 anos que foi morto injustamente. Segundo as investigações da Polícia Civil, o jovem era de uma comunidade vizinha. Ele foi abordado por um dos suspeitos e ali, ao mexer no celular do jovem, o homem viu uma foto dele com um gesto que para ele seria da facção rival. Por isso, eles resolveram torturar e tirar a vida daquele jovem. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, esse rapaz de 20 anos, identificado como Kaique René Marques Ferreira, ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com o crime organizado, como afirma o delegado Guilherme Torres, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas. Porque essa vítima era de outra comunidade. E ao mexerem ali no celular da vítima, foi encontrado um sinal em que essa vítima, esse garoto, ele fez um sinal, e esse sinal foi interpretado por esses criminosos como sinal de uma facção criminosa. É importante ressaltar que não há informação alguma de que a vítima pertencia a alguma facção criminosa. E por isso essa vítima foi aí torturada e morta e enterrada ali naquele local. Então, é importante destacar que um dos participantes havia acabado de sair do sistema prisional meio-dia e já foi participar desse crime. Esse participante que é traficante. Então, uma investigação difícil de se conduzir, onde a DHS conseguiu identificar os 4 criminosos que participaram desse ato covarde e que ceifaram a vida da vítima. 18 horas. Carlão, agora a Polícia Civil aqui do Amazonas procura por John Eric Menezes de Araújo, conhecido no mundo do crime como Macaquinho, e o Vitor Isaías Soares Damasceno. Eles que são responsáveis por sequestrar e matar aí o Kaique. Se você aí de casa, que está nos ouvindo nesse momento, tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a colocar esses criminosos atrás das grades, você pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Agora, um outro destaque de polícia, Carlão, antes de eu te devolver, é que a Justiça do Amazonas condenou na tarde desta quarta-feira o técnico de vôlei Wanderson Brandão Barbosa, de 40 anos, a 78 anos de prisão e 6 meses e 12 dias em regime fechado. Ele deve responder aí pelo crime de exploração sexual contra pelo menos 11 adolescentes. Ele foi preso em novembro de 2023, quando a Polícia Civil flagrou ele dormindo com pelo menos 2 atletas de 15 anos. Ele era técnico da seleção de vôlei e agora, Carlão, felizmente a justiça em torno desse caso foi feita. Ele foi condenado a mais de 78 anos de prisão em regime fechado. Mix. Legal, você pode participar conosco do programa 18 horas, é só acionar o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Olha só, hein? Quem mandou um áudio, inclusive, pra gente foi o André Félix. Valeu, André, obrigado pela sua participação, e nós vamos conferir o que ele falou agora aqui no 18 horas. André, com você. Boa noite, 18 horas. Félix aqui, tudo bem?
É sério mesmo que eles vão resolver o nosso problema com um único aplicativo? Se presencialmente já é aquela humilhação e já não atende a gente ali no tete-a-tete, como a gente fala aqui em Manaus, não imagina online, né? Mas ele acha que essa solução vai resolver alguma coisa. Isso é uma vergonha para nossa saúde pública. Isso é vergonhoso. Para não deixar os nossos pais morrer, nossos avós, a gente tem que fazer um esforço e parcelar no cartão, porque se depender da saúde pública, nós estamos fritos. 18 horas. Valeu, foi a participação aí do André Félix. Valeu, participe também. Nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. E agora conferindo. Economia. Os indicadores econômicos de hoje. Olha só, o dólar fechou o dia em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,72. O euro também fechou em alta de 0,49%, cotado em R$ 5,97. O Bitcoin terminou essa tarde em alta de 1,84%, cotado aí a R$ 552.834. E o Bovespa fechou negativo com 0,95% aos 127.308 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Tudo bem, nosso giro esportivo. E olha só, hein, daqui a pouco, você confere, hein, daqui a pouco às 8 da noite, o Manaus estreia na Copa do Brasil. A equipe esmeraldina tenta aí mais uma classificação para a segunda fase ao encarar o Independência do Acre na Arena Floresta, lá em Rio Branco, pela primeira fase, inclusive, da Copa do Brasil, Nathalie. Tô na torcida, viu, Carlão? Nesta fase não há jogo de volta e a partir dessa edição o time visitante não tem mais vantagem de jogar pelo empate, ou seja, em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. Olha só, o Amazonas Futebol Clube segue reforçando o seu elenco para 2025 e anunciou a contratação do volante Maciel e do meia Yuri. Ambos, inclusive, já treinam com o time e aguardam aí só a regularização para estrear. Maciel, de 25 anos, Carlão, foi revelado no Botafogo do Rio de Janeiro e estava no Revolution dos Estados Unidos, onde disputou 62 partidas, marcou um gol e deu 3 assistências. Após 5 anos no exterior, ele retorna agora para o Brasil para atuar no futebol do Norte pela primeira vez aqui no Amazonas. Olha só, grandes nomes do futebol como Neymar, Thiago Silva e Gabigol lançaram uma campanha contra o uso de gramado sintético nos estádios brasileiros. Em nota publicada nas redes sociais, eles classificaram como um absurdo e expressaram preocupação com os rumos do futebol nacional, Nathalie. E a nota também cobra mais participação dos jogadores na decisão sobre a qualidade dos gramados, como ocorre aí nas famosas ligas internacionais, Carlão. 6h59, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A saúde pública do Amazonas enfrenta mais um escândalo que é inaceitável. 6 centros de atenção integral à criança e ao adolescente, os CAICs, seguem de portas fechadas mesmo após passarem por reformas. Enquanto isso, milhares de crianças e adolescentes ficam sem atendimento básico e pais se veem obrigados a recorrer a SPAs e pronto-socorros superlotados. Deputado estadual Wilker Barreto trouxe essa denúncia à tona, alertando que unidades como o CAIC Edson Melo, José Contente, Moura Tapajós já foram oficialmente entregues, mas continuam sem funcionar. O resultado, filas intermináveis, doenças que poderiam ser tratadas precocemente se agravando e o impacto direto na vida das famílias. E o que diz a Secretaria de Saúde do Estado? Até agora, nada. 18 horas. 7-1, boa noite, Nathalie, boa noite, ouvintes, até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.